Esse é um momento esperado, é um momento bem aguardado por nós. E olhar aqui da frente dá um frio, um peso de uma responsabilidade. E eu louvo a Deus por você, por esse momento e por você estar aqui. Eu agradeço a Deus por esse momento e quero começar com o Ministério Adventos. Vocês se superam a cada dia. Muito obrigado. Eveline, Giba, vocês não estão aqui porque vocês são nossos amigos ou porque vocês têm amigos na Associação Mineira Sul. Vocês estão aqui porque vocês são bons e vocês têm um ministério que procura louvar a Deus. Muito obrigado, anciãos, por esta oportunidade. Nós estaremos trabalhando durante todo este final de semana com oração, com os joelhos no chão, com a súplica, para que Deus fale ao nosso coração. Isso é importante para nós, porque nós vivemos em um movimento com muitas tendências. Uma época, um movimento de tendências que por vezes nos assustam. Como pastor e como líder desta associação, eu sinto os ventos, querendo levar a nossa igreja para extremos. Mas vejo também o Espírito de Deus trabalhando. Vejo o Espírito de Deus lutando. Vejo o Espírito de Deus transformando vidas. E vejo uma liderança que se levanta para que o nome de Cristo possa ser honrado, possa ser glorificado. Eu tenho 2 colegas na administração que me dão uma base absurda para isso. Eu tenho os melhores departamentais que eu já vi em associações em 26 anos de ministério. E tenho pastores que tenho a honra de tê-los como amigos, como colegas de ministério. Tenho pastores que me inspiram, temos pastores que me pastoreiam. Temos pastores que fazem a diferença. Mas eles não estão sozinhos. Temos anciãos que são verdadeiros pastores voluntários. É visível isso é sensível. E pela graça e misericórdia de Deus, vemos uma Associação Mineira Sul que cresce. Hoje, nós queremos falar na abertura desse concílio sobre movimentos e tendências que vivemos, não na Mineira Sul, mas em toda a Igreja Adventista, em Minas, no Brasil e no mundo. E este é um estudo que foi desenvolvido para mostrar modelos que estamos vivendo. Historicamente, desenvolvemos um modelo convencional. Percebe-se que em algum momento esse modelo convencional passa por fortes pressões e vemos surgir um modelo contemporâneo. Eu chamei de neocontemporâneo, é um contemporâneo novo. Eu nem sei se essa palavra existe no português. Mas é como se eu visse a igreja querendo sair de uma tendência, indo para outra. Mas também nós vemos a nitidez de um movimento missional. E ele é visto e se revela em várias situações. Primeiro, a base. A base de um modelo convencional é hospitalar. É como se a igreja fosse um hospital. E nós até dizemos isso. A igreja é um hospital, é o lugar dos doentes. Está tudo certo ser assim. Esse modelo fez com que durante algum tempo um grupo se levantasse e dissesse, não dá mais para viver assim.
para ter uma igreja assim, para continuar assim. Então surge um modelo que, na minha humilde compreensão, passa de uma sociedade de consumo. Mas o modelo missional, ele não é um hospitalar, e ele tampouco é uma sociedade de consumo. Isso são extremos. O modelo missional, o modelo bíblico, ele é um modelo que ele trabalha com a natureza da igreja, a forma natural da igreja ser e do Espírito de Deus conduzir a isso. Como seria o pastor de uma igreja convencional? Se ela é um hospital, o pastor é um capelão. E os membros acabam inconscientes esperando uma postura de um pastor capelão, que nos pastoreie, que nos visite, que nos atendam. E não tem nada de mais ou de errado em os membros quererem isso. Mas é só isso que vai atender a demanda da igreja? Como para fazer frente a esse processo, nós vemos dentro do movimento adventista surgir um contraponto do pastor capelão, e é o pastor, o CEO, uma espécie de executivo. Eu fico vendo como esses dois pontos, entre o pastor capelão e o pastor executivo, tentam se equilibrar. Mas quando eu vou para a Bíblia, para o Espírito de Profecia, eu vejo que o que Deus espera de mim, o que Deus espera dos meus pastores, não é que sejamos capelães, tampouco executivos, mas que sejamos mentores. Que mentoreemos a igreja nesse processo. Como que se comportam os membros? Ora, se a igreja é um hospital e se o pastor é um capelão, os membros se comportam como pacientes. E muito facilmente nós dizemos que os pastores, que os membros da igreja estão doentes, muito comumente dizemos isso. Se opondo a esse sentimento, surge um movimento, surge um grupo que não é mais constituído de um sentimento de membros que são pacientes, mas um sentimento de membros que agora são clientes. E a igreja parece que entrou no movimento de querer atender os seus clientes. Começamos a tratar os membros como um cliente, e o cliente sempre tem vantagem, sempre tem razão, o cliente sempre prevalece. Mas o modelo bíblico não é que os membros sejam pacientes, tão poucos clientes. O modelo bíblico é que os membros sejam discípulos. Qual é o perfil desse pastor, de uma igreja hospitalar, do capelão, cujos membros são pacientes? Qual é o perfil? Consolar. Ele vai consolando um que está doente, ele vai consolando um que cai, ele vai erguendo o outro. E me parece que para fazer protesto a isso, surge a tendência agora, muito fortemente no meio evangélico, mas também já presente no meio adventista, do modelo neocontemporâneo, onde se tem a figura do pastor, tendo o papel dele como se fosse para impactar. Então ele não é mais aquele que procura consolar, ele é aquele que está buscando impactar. Quando eu vou para a Bíblia, para o Espírito de Profecia, queridos, a proposta bíblica não é um pastor que fique ocupado em consolar, muito menos em impactar, mas um pastor que trabalhe com equipar a igreja para que a igreja possa fazer o que nós pastores não podemos. Qual é a relação desse pastor com os membros? A relação é unicamente de visitação numa igreja convencional. Queridos, e eu digo para os meus pastores, ai do ministério pastoral cuja a presença da visitação não seja uma constância diária. Não tem nada de errado em um membro querer receber a visita, e o pastor não conseguirá fazer um ministério de fato relevante se ele não visitar.
Mas nós vemos um movimento onde não se espera mais nem a visitação, mas que o pastor faça um culto-evento. E aí cada culto é um show. Cada culto tem que se impactar, tem que fazer algo diferente para manter os seus clientes por um executivo que tem uma igreja que não passa de uma sociedade de consumo. No entanto, Ellen White é muito clara em dizer: a relação de uma igreja sadia não é que a relação pastor-membro seja exclusivamente, unicamente de visitação, tampouco de eventos, mas que o pastor se relacione com seus membros com uma postura de ensino. Ensinar a igreja a fazer o trabalho. Qual é a visão de cultura da igreja convencional? Tem sido um problema, porque a visão de cultura da igreja convencional é que cultura é o inimigo. Tudo que é cultural é o inimigo. Sem aguentar conviver mais com esse sentimento, surge mesmo dentro do meio adventista um grupo que apresenta e que propõe e que se comporta que a cultura não é inimigo, a cultura é um aliado, sempre saindo de um extremo e indo para o outro. A palavra de Deus diz, em N situações que nós veremos nesse concílio, que a cultura não é o inimigo, tampouco pode ser um aliado, mas uma consciência de que há perigo na cultura e que há oportunidade na cultura. Qual é o estilo de música? Aí surgem os doutores leigos, voluntários no assunto, com a proposta da música do céu. Para a igreja convencional, o estilo de música só é santo, só é aceitável se for do século XVIII, XIX. Alguns chegam no século XX. Para resolver esse problema, surge um grupo e os movimentos adventistas neocontemporâneos com o pop gospel, como uma proposta que resolve. Eu vou para a Bíblia, vou para o Espírito de Profecia, e vou para o manual da igreja, e vou para a própria igreja adventista, e vejo que o estilo é de uma música contextualizada. E eu tenho N citações para o fazer e para apresentar. Quando eu me tornei adventista do sétimo dia, há exatos 40 anos atrás, 7 de julho agora, eu fiz 40 anos de batizado. Era de uma comunidade pequena, 20, 25 membros. E logo me colocaram para atuar, para passar lição de escola sabatina, carta missionária. Naquela época havia o informativo mundial das missões. Se você sabe o que eu estou falando, você tem mais de 40 anos de adventista. E como não tinha muita mão de obra ali, eles disseram, olha, você tem uma boa desenvoltura, apresenta bem, vamos fazer uma coisa? Pregue para nós numa quarta-feira. E eu preparei o meu sermão de quarta. Pregue num domingo, e eu preparei o meu sermão de domingo. E como não tinha muita mão de obra, logo disseram, você é um pregador de sábado. E eu lembro do primeiro sábado que eu preguei. E naquela época, já a principal função de um ancião, na prática, me parecia ser separar o hino inicial e o hino final para organizar a plataforma. E o ancião chegou para mim e disse, quais são as músicas? E eu disse, eu vou começar com essa aqui e vou terminar com essa outra. E ele olhou para mim e falou, não pode. Essas músicas são do CD Jovem, isso só pode no culto de quarta e de domingo. No sábado, só pode a música do Inário. E eu, com a cabeça de jovem, recém-batizado, eu me perguntei, o Deus que eu adoro no domingo é diferente do Deus que eu adoro no sábado? O culto que eu presto na quarta-feira é diferente do culto que eu presto no domingo?
Eu até entendo que o culto do sábado tem uma outra abordagem litúrgica, mas eu estou falando de adoração. Eu disse, tudo bem, então me ajude a escolher. E ele me ajudou a escolher os hinos, que eram do Inário. Sabe o que me assustou? É que pouco tempo, muitos poucos meses depois, os hinos que eu não podia cantar no sábado, porque eram do CD Jovens, agora veio numa decisão da divisão sul-americana, o novinário, e esses hinos que antes eu não podia, agora foram incluídos. O cantar ao Senhor deixou de existir como hinário oficial e veio o hinário adventista. E os hinos que eu queria cantar como lado a lado, que não podia, agora eu podia. Agora já veio o novo hinário adventista e eu vi movimentos como do Está Escrito, que foi repudiado e recusado por tantos. Agora hinos que eles apresentaram, eles propunham agora no novo hinário adventista. E eu vejo hoje na minha associação igrejas, organizações se posicionando, dizendo o novo hinário adventista não é aceito. Vamos comprar todo o consumo de estoque que a casa publicadora possa ter, porque esse aqui era o hinário santo. Hinário santo quando? Porque há 20 anos atrás ele foi substituído e rejeitado. Contextualizar. Sucesso para uma igreja convencional. Sucesso para uma igreja convencional é bem-estar. Sucesso para uma igreja neocontemporânea é número, é resultados. Olha, estamos bombando. Estamos com 232 membros presentes. Olha, chegamos a 434. Olha, já somos 487. Já chegaremos aos 800. É isso que Deus espera de nós. Sim, me parece que Deus se preocupa com números, sim. Mas é esse crescimento que parece mais um inchaço? Sucesso para a igreja bíblica não é bem-estar, tampouco resultados, números, mas maturidade. Membros maduros, que não agem como meninos, movido, diz Paulo, por ventos de doutrinas, levado por ideias. Porque surge um maluco e apresenta uma nova ideia na internet e logo um grupo já segue. Aquilo que é bíblico já se esquece. Aquilo que é espírito e profecia já não tem o peso exegético que deve ter. E aí surgem os movimentos. Falta de maturidade. Paulo diz, vocês deveriam ser adultos já e continuam agindo como crianças. Qual é o crescimento da igreja convencional? Ela é biológica e periférica apenas. Por que biológico? Porque nos preocupamos muito com o batismo dos nossos filhos, crescimento biológico. E não tem nada, absolutamente nada de errado em nos preocuparmos com isso. Eu mesmo batizei as minhas 2 filhas no mesmo dia. E eram adolescentes. Crescimento biológico. Mas por que periférico? Porque historicamente estamos crescendo só na periferia. Quanto tempo não temos uma igreja central na cidade de Poços de Caldas? Mas a igreja central de Poços de Caldas está muito bem centralizada. Parabéns, é verdade. Tenho orgulho da geografia daquela igreja. Mas quanto tempo ela está lá? 50 anos se passaram e nós não conseguimos abrir outra? Juiz de Fora. Quanto tempo temos uma igreja central em Juiz de Fora? 100 anos? Quanto tempo nós estamos tentando abrir uma nova igreja central em Juiz de Fora e não conseguimos? Varginha. Eu conheci Varginha.
Essa cidade tem um peso extraordinário para mim. Eu sou quase ET, de tanto que eu gosto de Varginha. Cheguei aqui com 15 anos, comportando, lidando, aprendendo aqui. A igreja na Delfim Moreira, em cima da papelaria Princesa. Eu amava sair do bairro Jardim Andere, onde morava, para vir a Delfim Moreira, subir ali a escada da papelaria Princesa, para assistir o culto ali. Quantas igrejas temos hoje no centro de Varginha? Nem a central está mais no centro. Só crescemos na periferia. E o que Jesus disse é que o evangelho do reino de Deus deve ser pregado em todo o mundo ou só na periferia? Ou só entre os nossos filhos? Queridos, o modelo bíblico, é claro, não pode ser apenas biológico e periférico, mas também não pode ser um inchaço, porque vemos em muitas igrejas por aí, é um inchaço. Perde até o controle de quem é membro, quem não é, como que participa, ninguém mais está aí para isso. A proposta do reino de Deus é que a igreja seja integral. Pobre ganhando pobre, rico ganhando rico, porteiro ganhando porteiro, advogado ganhando advogado, policial ganhando policial, médico ganhando médico, carroceiro ganhando carroceiro, pedreiro ganhando pedreiro, juiz ganhando juiz. Um evangelho que se propõe a alcançar todo mundo. O que é reprodução na igreja convencional? Reprodução, queridos, na igreja convencional é ponto de pregação. Abrimos um novo ponto ali, tá? Estamos bombando lá, na periferia, né? Porque no centro nós definitivamente desistimos. Ponto de pregação. Já no modelo neocontemporâneo, que é uma tentativa de ser contrário ao modelo convencional, é franquia. Eu saí da cidade de São Paulo e fui morar na cidade de Governador Valadares. Um membro me procurou. Você está vindo de São Paulo? Eu falei, sim. Quando que nós vamos abrir uma nova semente aqui? Franquia. Franquia. Sempre extremos. A proposta bíblica não é que sejamos um ponto de pregação, nem uma franquia, mas uma comunidade. Disciplina na igreja convencional. Sabe o que ela tem sido? Eutanásia. Olha, fulano de tal adulterou, mas fique tranquilo, já removemos. Eu participava de um grupo desses de WhatsApp, e um líder importante, conhecido de muitos de vocês, precisou sofrer uma disciplina eclesiástica. E alguém colocou lá no grupo assim, fulano de tal caiu em adultério. Imediatamente outro colocou, mas fique tranquilo porque ele já foi removido. Foi isso que Deus mandou nós fazermos? É isso que é a Igreja Adventista hoje? É isso que é a Associação Mineira Sul? Numa igreja convencional que trata a disciplina como eutanásia, eu fico vendo em muitas igrejas adventistas do sétimo dia, da nossa associação, as igrejas maiores, tratando disciplina eclesiástica com total indiferença. Não mata, mas também não faz nada. E as coisas vão acontecendo. Com total indiferença. E muitos dos nossos membros, muitos, têm os seus filhos que precisam sofrer disciplina eclesiástica e não fazem. A não ser quando quer que o pastor rebatize na próxima campanha de batismo e ele precisa ter o nome removido. Pois a proposta bíblica não é matarmos os membros que pecam, tampouco sermos indiferentes aos que erram.
A proposta bíblica é restaurá-los. Restaurá-los. Eu fui pastorear uma cidade. Parei numa sexta-feira em um hotel. Devia dormir ali. No sábado de manhã eu deveria ser apresentado nas 2 igrejas que tinham naquela cidade. Me apresentei para o recepcionista do hotel e disse: meu nome é Valdomiro, eu vim ser pastor da igreja adventista aqui. Quero um local para dormir. Amanhã eu vou conhecer as minhas 2 igrejas aqui. E durante a semana eu vou procurar uma casa para alugar. Ele disse: eu sou batista. Que bom que você é um adventista, está vindo morar aqui. Que bom, estamos juntos. Fez aquele meu cadastro. Eu subi, guardei as minhas coisas, desci. E fiquei na porta do hotel, contemplando o movimento da cidade. O hotel ficava na avenida, em uma das principais. Ali eu estou cumprimentando. E naquele instante surgiu na esquina uma moça pedalando uma bicicleta. E ela apareceu e veio andando. Uma moça bonita, muito bonita, jovem. Ela tinha uma roupa assim, muito econômica. Muito econômica. Não tinha dinheiro para comprar o pano todo que ela precisava, ela tapou só algumas partes do corpo. E eu ali na porta do hotel, do lado do recepcionista do hotel, também cristão, batista, como ele disse, ele falou para mim: olha, pastor, olha. E eu fiquei assim, um pouco desconfortável. Eu acabei de dizer para ele que sou pastor. E ele: olha, pastor. E ela, com pernas bonitas, expostas, quando a bicicleta passou assim, atrás você só viu o cabelo, o resto era falta de roupa total. E ele falou: olha, pastor. Hein? Eu fiquei falando: meu Deus amado, agora eu... nem olhar eu posso mesmo. Porque ele vai dizer: safado. E se eu não olho, ele vai dizer que eu sou moralista. Eu fiquei sem graça. E ela foi, chegou lá numa praça, deu uma volta e voltou. Parecia um pavão desfilando. E ele falou: olha, pastor, está aí de novo. Olha, pastor. Aí eu me indignei, olhei para ele e falei: eu, hein, rapaz? Estou te entendendo, qual é a sua? Ele falou: você não é pastor adventista, é sua ovelha. Olha aí que é sua ovelha. Irmãos, eu subi para o meu quarto, falei: meu Deus. No outro dia, às 9 da manhã, eu fui e preguei em uma igreja da cidade. Um ancião me pegou e me trouxe por volta das 10h30 para pregar na outra. E quando eu estava chegando na igreja, na segunda igreja para pregar, estava havendo uma música muito bonita. Alguém cantava de forma angelical. E eu quis parar, eu ia andando pelo corredor lateral para ir à plataforma, eu quis parar e olhar e voltei. E quando olhei, era aquela moça da bicicleta. Dessa vez, bem vestida. E Deus colocou no meu coração: salve essa menina, que ela está perdida dentro da igreja. O que nós fazemos? Eutanásia. Para purificar a igreja. Para purificar a igreja. Corta, mata, tira. Ou nos tornamos indiferentes. A proposta bíblica é que haja restauração. Qual é a autoridade de uma igreja convencional, queridos? Sempre fizemos assim. E repetimos os modelos que sempre fazemos há anos e nunca se perguntando se esses modelos ainda funcionam. Eu cheguei numa igreja e o ancião falou: olha, pastor, o senhor, desculpa, aqui nós não usamos mais plataforma, tá? Eu falei: tá tudo bem, não tem problema. Não, pastor, porque eu entenda, aqui, pastor, uma pena que tiraram a plataforma. Eu falei: fique tranquilo, tá tudo bem.
Não, pastor, porque aqui nós sempre fizemos assim, pastor, sempre, sempre. Eu falei, está tudo bem. Ele repetia tanto que eu me incomodei, falei, fica tranquilo, da igreja que eu sou membro, eu também voltei, eu aboli a plataforma, porque para mim não faz mais sentido nenhum. Mas nós não estamos mudando os marcos. Eu falei, sangue de Cristo. Tradição agora é marco. Mas a igreja repito, não sei se existe essa palavra, contemporânea, não se preocupa tampouco com as tradições, porque a tradição não é necessariamente errado. Ela se preocupa só com os resultados, ainda que estes não façam sentido algum. A igreja que Deus espera, ela não vive de tradição, tampouco de resultados. Ela vive do que é revelado. Essa é que é a nossa autoridade. E qual é a palavra-chave de uma igreja convencional? É a manutenção. Ela mantém o ministério da criança mesmo onde não tem crianças. Ela mantém o ministério da mulher, mesmo se não tiver nenhuma mulher na igreja. Me parece que não faz sentido, porque ministério é o encontro de uma necessidade com o ministro. Se não tem nenhuma criança, eu não tenho uma necessidade de ter um ministério infantil ali. Agora, se eu tenho dezenas de crianças e eu não tenho um ministro, eu também não vou ter um ministério. Eu não tenho quem ministre isso. Não é a manutenção. Tampouco a satisfação que os movimentos neocontemporâneos buscam. A igreja bíblica, ela busca a missão. Pastor, você nem abriu a Bíblia, né? Você está aí só desenvolvendo ideias. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para mim, esse modelo é o modelo que funciona, porque eu tenho dedicado anos de pesquisa, estudo, leitura, oração, seminários e diálogo com colegas espirituais. Para isso, eu sempre vou me valer do espírito de profecia. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém aqui não aceita o espírito de profecia como inspirado, está tudo bem, eu te respeito, mas você está errado. Essa igreja adventista do sétimo dia não seria o que é sem o espírito de profecia. Portanto, cada um destas colunas, desta condição para a igreja crescer, Ellen White diz, parábolas de Jesus, como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A igreja que não cresce, morre. Ellen White está dizendo, se não crescer, vai morrer. E nós temos grupos aí, instituídos há 20 anos, que não passam de 10 pessoas. Por que vão morrer? Porque não crescem. Eu tenho sim que me preocupar com o crescimento. Eu preciso sim trabalhar com os meus pastores para que nos preocupemos com o crescimento, porque a igreja que não cresce morre, diz Ellen White. Ellen White fala que o pastor é o mentor. Ela diz, a influência de um mentor que age como um pai é necessário à prosperidade e ao sucesso contínuo. Anciãos, nós precisamos ter mentores. Pastores, nós precisamos ter mentores. Eu mesmo mentoreio alguns dos 62 que nós temos. E eu mesmo tenho 3 ou 4 que me mentoreiam.
Se a igreja missional, o pastor é o mentor, pastores distritais, mentoreiem seus membros. Ah, pastor, mas eu tenho 400, 500 membros, eu não consigo mentorear a todos. Escolha 12. 12 não, porque pode ter um Judas. Escolha 11. E trabalhe com esses 11. Mentorei. Como que são os membros? A igreja missional, os membros são verdadeiros discípulos. Ellen White diz, desejar todas as nações, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. É por isso que nós precisamos botar a Bíblia nas mãos das pessoas. É por isso que nós precisamos chamar os nossos anciãos e colocar a responsabilidade de também pastorear e ainda como voluntários, para que eles sejam missionários. A igreja cuja visão deixou de ser missionária, ela vai morrer porque ela não cresce. Os membros precisam ser discípulos. Qual é o papel do pastor na igreja missional? Equipar. Olha o que Ellen White diz, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 266. Irmãos, me perdoe, eu sou apaixonado por Ellen White. Olha o que ela diz, ó. Deus pede a todos da família celestial que estejam plenamente equipados. Equipados para quê? Para entrar nas fileiras e pronto para orações. Pastores distritais, pastores departamentais. O maior trabalho que a igreja de Deus espera de nós como pastores é que equipemos os nossos membros. Equipar os membros. Equipe os jovens, Robinho. Equipe as crianças, Camila. Equipe os nossos comportores, com técnicas, com treinamento, Franz e João. Equipe os nossos líderes de mordomia, Pedro, com o material. Priscila, equipe as nossas mulheres, Priscila. Equipe os nossos secretários, Fabrício, Carneiro. Zan, pelo amor de Deus, equipe os nossos tesoureiros. E você eu nem vou falar, porque se você não equipar o trabalho missionário, não vai ter amanhã. Lucas, pelo amor de Deus. Denilson, evangelista, equipe os nossos evangelistas. Josué, departamental de educação, equipe os nossos diretores. E eu quero agradecer a presença dos 4 diretores da nossa associação aqui hoje. Equipe. Pastor Nelson. Equipe, pelo amor de Deus, os nossos diáconos, os nossos anciãos. Gastemos dinheiro equipando pessoas. Anciãos, não fiquem brigando por coisas que não façam sentido, mas gaste tempo e atenção equipando os membros. Ellen White é clara a dizer que nós precisamos fazer isso. Se nós não fizermos isso, a igreja vai morrer. Pastores distritais. Nosso ministério não pode se resumir a ficar contando 3, 4 anos aqui e mudar para outra igreja, para outro distrito. Nosso ministério precisa equipar as pessoas. Qual é a relação do pastor da igreja missional? Ellen White diz assim, olha, se os ministros pregassem sermões mais curtos e em seguida ensinassem os irmãos a trabalhar, os resultados seriam 10 vezes mais. Menos sermões e mais ensino. Deveria haver menos sermões e mais ensino, obreiros evangélicos. Cultura. Ellen White diz assim, olha irmãos, senhores, eu rasgo a alma com isso aqui. Ellen White diz assim, olha, enquanto campo após campo for penetrado, novos métodos brotarão de novas circunstâncias. Novos pensamentos virão com novos obreiros que, ao se entregarem ao trabalho, ao buscarem ajuda divina, serão atendidos e receberão planos elaborados pelo próprio Senhor.
Ellen White está dizendo, novos métodos brotarão. Mas a igreja tradicional diz, não, isso aqui não é tradicional. Novos métodos. Ellen White diz, a mesma inspiração que inspirou isso aqui. Novos métodos brotarão. Obreiros receberão planos elaborados pelo próprio Senhor. É ela que disse. Estilo de música. Olha o que Ellen White diz, irmãos, no livro Evangelismo. Ela diz assim, olha, os princípios não mudam. Se bem que possa haver necessidade de ajustarmos e adaptarmos. Ela diz profeticamente que há necessidade de fazermos adaptações para enfrentarmos as condições atuais. Sucesso é maturidade. Ellen White diz, agora sois chamados a fim de poder de ser transformados no caráter e crescer. Sucesso é crescimento. Crescimento é integral. Ela diz que os ricos, os pobres, os grandes, os pequenos, os empresários, os desempregados, todos precisam ser alcançados. Reprodução. Ela diz, os pastores podem fazer sua parte, mas nunca poderão efetuar a obra que deve ser feita pela igreja. Eu vou falar aqui amanhã à tarde, especialmente sobre comunidade. Ela diz, os pastores poderão fazer, mas não serão capazes, não darão conta, não serão suficientes, se a igreja não fizer. Disciplina, a igreja tem que fazer tudo para restaurar. Autoridade, alguns haviam estado fazendo falsas provas, por causa da tradição. Não, tradicionalmente é isso aqui. Falsas provas. Transformando critérios únicos de suas próprias ideias. Eu tenho igreja na Associação Mineira Sul que não pode subir com a camisa de Caleb na frente, porque não é social. Suas próprias ideias. Acho que o cara come muita pizza à noite, tem um sonho, um pesadelo, e levanta no outro dia dizendo que teve uma revelação. Suas próprias ideias, impedindo que o Evangelho cresça, impedindo que o Evangelho avance. A palavra-chave da igreja é missão. A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir, e sua missão é levar o Evangelho a todo o mundo. A esperança do mundo é a igreja. O que será de Bitura se a igreja falhar lá? A esperança de Muriaé é a igreja. O que será de Muriaé se a igreja falhar? Que mundo é esse que vivemos? Qual a solução que esse mundo vai ter? Como vamos sobreviver a tempestades, a catástrofes? Como vamos atender a pessoas morrendo? Como vamos evitar que mais um divórcio aconteça na nossa igreja? Como vamos parar com toda a violência que tem doméstica dentro dos lares adventistas? Quando vamos parar de ver pessoas encontrando a solução no suicídio?
Quando vamos parar de ver jovens se drogando dentro da nossa igreja? Quando vamos não ter mais crianças cujos pais foram morar em lugares separados? Por quanto tempo vamos ver pessoas sendo destruídas pela desgraça natural? Por quanto tempo a ovelha perdida continuará perdida? E nós, agarrados nos extremos. Quando vamos parar e adorar o Senhor Jesus conforme a proposta bíblica? Como vamos? Senhores, ao término da primeira noite, eu não tenho nada a celebrar, eu tenho a clamar pelo amor de Deus. Saia dos extremos e abrace a proposta do reino de Deus. Saia daqui hoje, vá para o seu hotel. Os irmãos de Varginha vão para suas casas. Põe os seus joelhos no chão. Clame a Deus para que não sejamos nem convencional, se isso deixou de alcançar os propósitos, nem contemporâneos, modernos, se isso é contrário à palavra de Deus, mas que possamos ser missionais e alcancemos. Quanto tempo você é adventista? Vá para o seu quarto hoje e pede a Deus para te quebrar e te construir de novo. Vá para o seu quarto hoje e se ajoelhe diante de Deus e diga: eu quero ser um vaso nas tuas mãos, Senhor. Não na mão de homens, não na mão de pastores, não na mão de 40 anos fazendo as mesmas coisas. Eu quero ser um vaso novo, Senhor. Eu quero ser um vaso novo, Senhor. Porque a proposta deste concílio é que você seja um novo vaso nas mãos do oleiro.
quebrado e refeito nas mãos do oleiro, sou restaurado para ser um novo vaso. Nós nos desfazemos do nosso orgulho e da nossa autossuficiência e imploramos ao Senhor que nos faça um novo vaso, cheios do amor de Jesus. Romanos capítulo 11, verso 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeça. Tenha cuidado. Verso 21. Porque se Deus não poupou aos ramos naturais de Israel, não poupará também a você. Capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Bondoso Deus, tenhas misericórdia, Deus. Leva-nos para os nossos quartos, nossos aposentos ou nossas casas, e pelo Teu Santo Espírito nos leve a uma experiência ajoelhada diante da Tua presença. E se o Senhor não poupou a Israel, não nos poupará se nós não fizermos a obra. Então nos leve a essa obra, Deus. Renove a nossa mente, Deus. Não nos deixes errar, Pai. Não nos deixes errar. Abençoe o nosso encontro. Abençoe o nosso fim de semana. E pela Tua palavra, pela inspiração profética,
fale conosco, para que aqui a nossa vida possa ser quebrada e ser feita de novo. Nós oramos no nome de Jesus.